Gente do Tricô.40, hoje pra mim tá sendo muito especial, porque na verdade a entrevistada aqui sou eu. Porque eu vou precisar conversar com vocês um pouquinho sobre mim, sobre uma transição aí do Tricô.40, uma nova integrante, tudo para melhorar para vocês e também para uma nova vida aí que eu irei assumir muito em breve. Então hoje o Tricotando por aqui vai ser comigo e com uma nova integrante com muito orgulho que eu trago aqui, a doutora Larissa Neves, passará a integrar o Tricô.40 como uma anfitriã dessa comunidade de mulheres que estamos criando. Então agora eu passo a palavra para a doutora Larissa, que é quem vai me entrevistar, para ficar à vontade aí na nossa comunidade. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando. Hoje será super especial. Primeiro, pela recepção da Anne, serei a nova anfitriã aqui com o Tricô.40. Eu tenho certeza que será um podcast ainda mais especial, principalmente por essa comunidade de mulheres que nós estamos formando. Então será algo desafiador para mim. Muito que a Anne me chamou e eu falei, vamos! Estava precisando de muitas mãos aqui desse lado de cá, nós duas, mas tem muitas mãos aí do outro lado das câmeras, que é isso que nós queremos, mulheres unidas aqui nessa comunidade, uma em prol da outra, e muito tricô para dialogar sobre os nossos direitos, né? As nossas vontades, os nossos sonhos. E o Tricotando nada mais é do que isso, é a gente poder debater sobre diversos assuntos, ter liberdade para conversar sobre assuntos que nós mulheres entendemos ou não entendemos e queremos entender. Então o Tricô.40 é uma comunidade de mulheres que vem para acrescentar. Então, desde já, muito obrigada, Anne, por você ter me chamado para participar desse novo projeto. O Tricô eu já participei como entrevistada e hoje eu estou aqui como entrevistadora. Quero saber tudo sobre a Anne. Eu tenho certeza que você também quer saber. Já vi nos comentários perguntando quem é a Anne, de onde ela é, se ela é de Brasília ou não é, qual que é a sua trajetória de vida e profissional. Então hoje eu estou aqui para começar a te perguntar várias coisas. Que responsabilidade, né? Assim, eu quero dizer para vocês que já acompanham o Tricô.40, que agora a gente entra numa nova fase. Uma fase de muito amor e carinho aí para as outras mulheres, de muito acolhimento. Aqui no Tricô nós temos alguns pilares, que é o diálogo, o acolhimento, a segurança da outra mulher, ter essa independência. E nós aqui, mulheres policiais, queremos trazer isso para vocês de forma leve, com muito conteúdo e acolhimento mesmo. Esse é o espaço de vocês. Por isso, nessa nova fase, chega aqui comigo a doutora Larissa Neves e eu acho que vou para outros lugares aí, mas não abandonarei. Estarei aqui sempre que possível. Mas a doutora Larissa vai atuar aqui no Tricô.40 como eu atuava, estará mais à frente ainda. E vamos organizar algumas coisas que será surpresa, né? Em breve nós soltamos diversas novidades aqui no Tricô.40. Então vamos começar. Primeiro eu quero saber quem é a Anne. Quero saber de onde você é, se você realmente é de Brasília, se você realmente sua família é de onde. Então já comece falando assim. É engraçado ouvir isso, porque eu sempre perguntei pra outra pessoa. Quem é a outra pessoa? E a pessoa fica, meu Deus, quem sou eu? Então, a Anne, bom, eu sou uma pessoa muito sonhadora, sempre fui. Não vim de família rica, vim de uma família humilde. Sou de Planaltina, para quem não conhece aqui do Distrito Federal, é uma cidade satélite daqui. Mas a minha família sempre me deu muitos sonhos, né? Então eu sempre fui uma menina muito sonhadora, brincava na lama, andava descalço, meu avô ficava atrás de mim pra... Põe a chinela, seu pé vai ficar grande. Não sei se você era assim. Mas comigo tinha muito isso. A minha avó, por parte de mãe, ela era vendia galinha na feira de Planaltina e eu tenho muito orgulho dessa minha trajetória, de onde eu vim. Meu avô era garçom, a minha avó dona de casa, então assim, minha avó parte de pai, né? Eu venho de uma família humilde, mas que trouxe muitos princípios que isso eu acho que é fundamental, sim, né? Então, na minha trajetória, sempre foi falado muito para mim que o estudo era um caminho ali
de mudança de vida, que era o que ninguém te tira. É aquela coisa, né, que a gente ouve sempre, que é o conhecimento, ninguém te tira. Então, eu sou essa pessoa que sempre busquei por muito conhecimento, não era das redes sociais. A Anne, ela precisa estar nas redes sociais, botar a cara. Gente, e assim, a pessoa cria um podcast, mas ela finge que existe lá, mas só tem os entrevistados. Cadê a Anne? Essa Pois é ela a vai Anne. aparecer. A Anne é essa, que gosta de dar espaço pro outro, que não tem problema nenhum com a visibilidade do outro. Que eu gosto, na verdade, é de dar conhecimento, de trazer um espaço de diálogo. E assim é o tricô. E Anne, vamos começar aqui. Você se formou, né, ensino fundamental, ensino médio. Você fez faculdade de quê? O porquê que você escolheu essa faculdade? Então, eu estudei ensino médio fundamental aí na escola adventista, né? A minha família, ela é adventista. Eu que me desvirtuei um pouco, assim, não é que eu me desvirtuei, mas creio em Deus, né? Mas a minha base é essa da igreja adventista. E quando eu saí ali do ensino médio e fui para a faculdade, eu fiz a faculdade no IESB, aqui no DF, né? Por que eu escolhi direito? Porque eu sempre tive muita vontade de justiça. Eu acho que é uma coisa um pouco da juventude, né? Justiceira. A gente acha que vai resolver o mundo. Mas dentro do nosso alcance, dentro do que a gente pode, a gente, né, tenta sempre dar o nosso melhor no trabalho, onde quer que estejamos. Então, assim, eu comecei a faculdade de Direito, fiz IESB, e logo me interessei muito pela Defensoria Pública, de trabalhar ali voluntário na Defensoria Pública. Os nossos colaboradores, as pessoas que a gente atende, os assistidos, isso sempre mexeu muito comigo. Eu acho que pelo fato da minha avó, parte de mãe, ela ter essa coisa ali, trabalhar na feira, atendimento ao público, e ela, ainda assim, a casa da minha avó era acolhedora. Quem aparecesse lá ia ter café, ia ter tudo. Então, assim, eu trouxe muito isso da minha família, de ouvir, de tentar ajudar. E tinha alguém formado em Direito na sua família ou não? Você foi a primeira? Não, tinha. Meu pai é formado em Direito, a minha mãe é técnico de enfermagem. Então, assim, tinha essa referência, mas ninguém queria que eu fizesse direito, tá? O pessoal queria que eu fizesse medicina. Por algum momento até pensei em fazer isso, mas minha necessidade era de grana, e eu pensava assim, gente, medicina até eu passar, assim, vamos calcular, até eu passar, enfim, eu pensei, direito é mais rápido, e eu faço concurso, e a estabilidade. Sempre tive muito receio de ficar sem dinheiro, assim, né, a gente que vê esse lado humano, as necessidades batendo na porta, né? Eu acho que você vê, de fato, como, infelizmente ou felizmente, o dinheiro, ele é importante. Não tem pra onde a gente fugir. Na sociedade que a gente tem hoje, né? O dinheiro, ele te ajuda muito, te abre portas, né? Você tem um local melhor de moradia, enfim. E assim eu vi o concurso público associado a uma estabilidade financeira, né? E quando você se formou, durante a faculdade, você já pensava em concurso público? Ou você fez concurso público depois que formou? Quando foi entrando, assim, o mundo do concurso público para você? Então, eu fiz a faculdade já pensando em concurso público. Então, eu era aquela pessoa que eu ia pra faculdade estudando, saía estudando, super pressionada por mim mesma, não era pela minha família. Você morava em Planaltina? Morava em Sobradinho já. Aí eu já tinha ido pra Sobradinho, mas a minha família continuava em Planaltina, assim, avós e tudo, então eu tava sempre lá. E saía de Sobradinho cedo, naquele trânsito que só Deus sabe. Quem é de Brasília sabe. Quem é de Brasília sabe, assim. E estudava de manhã, não estudava à noite. Então, eu estudava de manhã, ia na van na época, e eu ia estudando. Então, era aquela pessoa que não... Gente, eu não me relacionava socialmente. Eu não ia pra festinha dos negócios, eu era bem assim, chegava na van ali, e saía da van ali, bom dia, boa tarde, e pronto. Porque eu tinha muito isso em mente. Eu queria passar no concurso, eu queria ter estabilidade. Objetivo, né? Eu queria ter muito a minha estabilidade financeira. E assim foi. Antes de terminar a faculdade, tinha passado na OAB e tinha passado para nível médio ainda no Conselho Federal de Psicologia. Então, eu trabalhei um tempo como concursada no Conselho Federal de Psicologia. E você gostou? Gostei muito, assim. Para mim, foi uma escola trabalhar no Conselho Federal.
Fiquei ali como nível médio um curto tempo, e logo por eu ter já o AB, ter terminado a faculdade, eles me chamaram para um cargo de assistente jurídico, que era comissionado, então logo eu fui trabalhar na assessoria jurídica. Depois saiu o concurso para nível superior no mesmo conselho, analista de direitos humanos, eu passei, e aí fui também assumir lá um tempo. E logo em seguida, eu passei pra agente de polícia aqui do DF. Ah, tá. Então aí vem a história com a carreira policial. Você fez escolheu esse concurso, apareceu, você já imaginou, falando, não, carreira policial talvez eu irei gostar. Porque eu falo assim, principalmente nós mulheres, dificilmente se encontra uma mulher com um sonho assim, eu quero ser policial. Hoje a gente, né, tá ganhando mais espaço, mas antes a gente não via assim uma mulher falar, eu quero ser policial civil, eu quero ser delegado, eu quero ser agente. E como que foi essa decisão na sua vida? Escolher o concurso de carreira policial? Foi uma oportunidade que você nem imaginava o que você estava entrando? Foi isso. Então, na verdade, eu não escolhi, né? Tem coisas que eu falo que o curso do rio da vida, né? A gente tem esse rio da vida que acaba acontecendo. Eu já estudava muito, então assim que eu passei no Conselho Federal de Psicologia, eu continuei estudando. Eu estava estudando na época para a AGU, que tinha em 2014, que foi assim que eu passei. Tava estudando para a AGU e Defensoria Pública do DF. Aquela pessoa assim, que ela queria passar, entendeu? Tem tudo a ver. O que vier estava bom. Na verdade, eu acho que Defensoria Pública foi primeiro, e pelo fato de eu já ter estagiado lá, eu gostava muito daquele ambiente. E aí eu fiz um grupo de amigas naquela época, a gente estudando ali para Defensoria Pública, que a gente ia para casa da Carlinha, um beijo, Carlinha, que é a minha segunda mãe, e a gente estudava muito mesmo. Algumas amigas passaram para Defensoria, outras para a AGU, e calhou do edital da PCDF, né? Até então, eu já tinha gastado tanto dinheiro nesses outros concursos que eu não tava com grana para poder pagar a inscrição, que na época era R$200, né? E aí meu pai falou assim, olha, minha filha, te transferiu o dinheiro, você paga para fazer de agente, porque a de escrivão, inclusive, caía no dia da AGU. Ah, sim. E como eu tava focada, né, para fazer essa prova, eu não fiz escrivão. E aí meu pai me deu o dinheiro, eu fiquei olhando para aquele dinheiro, R$200, eu falei, gente, esses R$200 é pra fazer tanta coisa. Tem certeza que vou fazer a inscrição desse concurso que eu nem estudei. Justamente, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, poxa, mas eu não foquei nesse concurso, não estudei para esse concurso, vou fazer, não vou fazer. Enfim, o peso moral, né, teve, e aí eu paguei no último dia. Olha como são as coisas. No último dia, porque de fato não era algo assim que eu tinha planejado para mim, né? Paguei no último dia. Quando eu fui fazer a prova, eu percebi assim que... Falei, não, essa prova tá boa, né? Não sei se eu vou passar, mas dá pra eu fazer aqui. E pelo fato de essas carreiras jurídicas não tinha português, não tinha informática, e pra gente de polícia na época teve, eu tive que traçar uma estratégia. Então, eu fiz poucas questões de raciocínio lógico, porque era CESP, uma errada anulava uma certa. E tinha que... ali na parte específica, realmente muito bem. E eu consegui fazer isso, né? Aí fiquei na primeira turma aqui, fiquei entre os 100 primeiros na PCDF, fui chamada na primeira turma. E aí me vi naquela situação de que eu precisava entrar pra polícia. Então eu falo que a polícia te escolheu, né? Então, realmente, você não teve esse sonho, eu quero ser policial. Acabou que foi levando ali a sua decisão. E como que foi? As pessoas têm muita relação, curiosidade, sabe o curso de formação? Como que foi o curso de formação de agente? Inclusive, nós estamos tendo, né, o curso de formação de agente da PCDF. Como que foi para você viver essa experiência? Porque eu sei que é uma experiência única. Como que foi para você? Olha, para mim foi muito desafiador, né? Realmente não era um ambiente assim que eu vivia, um ambiente policial. Quando você passa num concurso para carreira policial, você passa também com uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a gente tem que, sim, como profissionais, sabermos como atuar, considerar nossas atitudes, porque a gente vira referência, né? No mínimo, você tá cumprindo a lei, então você tem que fazer mais que 100%. Então, é isso que eu penso. E aí, isso me veio um peso grande, assim, né?
E aí o curso de formação eu tive que me adaptar a muitas coisas e me moldando também, né? A compreender que muitas vezes você ia ter que ter um pulso firme a falar, né? A dar limites, o controle de uma arma de fogo, você se sentir segura com uma arma de fogo, né? Você saber ali usá-la propriamente, ter esse domínio, porque é isso que o curso de formação te traz, né? E então foi muito desafiador para mim, mas ao mesmo tempo eu aprendi a ser uma mulher muito independente e segura, né? Assim, eu realmente me reconheci, eu acho que eu fui me descobrindo. Não é que eu não era capaz, e aqui eu falo para as outras mulheres, não é que vocês não são capazes, não tenham medo do mundo policial. Nós temos sim a possibilidade de aprender e de se autoconhecer, porque nós temos essa capacidade de ir nos moldando ao longo da vida. E assim foi para mim o curso de formação. E é impressionante como a carreira policial, ela vai nos moldando de um jeito que... Porque nós lidamos ali com todo tipo de pessoa, né? Então acaba que você cria certas... eu falo que são personalidades ao longo ali da sua vida por conta disso, porque você cria uma responsabilidade muito grande quando você se torna ali da carreira policial. E é desafiador para todo mundo, né? Sim. Muitas mulheres pensam, será que eu consigo? Provavelmente passou isso na sua cabeça, passou na minha cabeça, meu Deus, será que eu vou dar conta disso daqui? Será que isso aqui é para mim? Mas ela vai nos conduzindo à vida de uma maneira que você dá conta no final, sim. E nada como a experiência da vida, né? A experiência vai te conduzindo melhor. E você fez o curso de formação e assumiu qual delegacia? Você foi para qual delegacia? Como que foi? Plantão ou expediente? Nossa, então, eu fui pra Planaltina. Olha aí, tá vendo? Eu fui na época tinha duas opções, São Sebastião e Planaltina P31, que a gente chama aqui no DF, é uma das delegacias, né? E aí eu escolhi Planaltina por ser uma cidade que eu já conhecia, né? Tinha família ali. Fiquei no expediente um tempo. Só que eu tava casando e eu já estava morando no Guará, aqui no DF é um pouco longe. E eu logo recebi um convite para integrar a equipe da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Tá. Então eu fiquei em Planaltina um curto tempo e logo eu vim para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Especializada com a doutora Valéria Martirena, que inclusive vai passar por aqui. Ótimo. E assim foi minha trajetória, né? No início, foi por aí. E foi difícil pra você no início? Principalmente trabalhar em uma delegacia especializada. Como que foi pra você? Então, é tudo muito novo, né? Você que vem ali de um ambiente jurídico, como advocacia, que era o que eu estava ali acostumada do ambiente, né, de escritório e, enfim, da assessoria jurídica, né? Foi muito novo. Mas a mulher foi feita para ser policial, gente. Porque o nosso feeling investigativo, ele é incrível. É impressionante. A mulher foi feita para ser policial. Nasce, né? Ela já nasce. Sabe aquele sexto sentido que a gente vai pegando as coisas no ar? Então, assim, a policial, gente você só profissionaliza isso. Você só fala assim, gente, tudo isso que eu pensava é verdade. É verdade. Então, foi por aí. Porém, quando eu cheguei na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a gente vê temas pesados ali. Muito pesados, que envolve estrutura familiar, porque a maioria desses agressores compõe ali o núcleo próximo da criança ou do adolescente, né? E isso me chamou muita atenção, isso mexeu muito com o meu emocional, mas a saga, a vontade de resolver, de quando chega uma criança ali para você ouvir por um depoimento especial, de você dar uma solução para aquele caso, para mim, foi maior. Então, assim, toda a questão emocional eu realmente revertia para uma atuação e dar uma resposta para aquilo, né? E combater aquilo. Então, eu tive uma experiência incrível na DPCA. É algo que você vê um resultado rápido também, então isso me satisfez ali enquanto profissional.
E o pessoal gosta, né, de casos. Teve um caso, assim, que te marcou bastante, que você lembra, que você fala assim, realmente isso daqui me mexeu. Eu sei que tem vários casos que envolve, assim, eu lembro que eu ia pra casa pensando naquilo, remoendo aquilo. Diversos casos acaba afetando a gente de uma maneira, principalmente no início, que acaba afetando, não tem como, eu sempre falo isso, nós somos seres humanos, ali a gente é uma esponjinha que vai absorvendo, não sei se tem algum caso que você ainda sente, que você ainda pensa. Eu, às vezes, vira e mexe, eu falo assim, como é que tá essa família? Como é que tá a situação desse caso? Porque a gente acaba, né, levando aquilo como experiência pra nossa vida. Teve algum que teve assim? Teve um que eu vou contar, assim, ele é bem difícil de lidar, sabe? E tem uma situação que eu preciso reforçar, que me incomodava muito quando as mães tendiam a não acreditar na palavra da sua filha ou do seu filho. Então, isso me dói, me corrói como profissional. Porque uma criança, um adolescente ali, ele não tem maldade suficiente ali, né? Ele, na verdade, reproduz o que fazem com ele ou reproduzem o que falam com ele também. Então, essa linha tênue de quando a mãe não acredita e muitas vezes vai acreditar no padrasto, que é um possível agressor, enfim, ou nos outros familiares, isso me incomoda de um tamanho que eu fico um alerta para que as pessoas, as mães, os pais, ouçam seus filhos, né? É preciso acender um sinal de alerta ali. Não é à toa que aquela criança está replicando condutas ou comportamentos ou falas. E às vezes lidar com a realidade é mais difícil para o adulto. Exato. E ele fica negando aquela situação. Então, e a criança precisa de um acolhimento. E esse acolhimento tem que vir de casa, né? Então, essa é uma primeira situação que me incomodava muito. Agora, um caso que me chamou muita atenção foi de uma família que a mãe estava explicando pro filho, olha, filho, não pode fazer isso porque é errado. E aí a criança respondeu, mas o vovô me disse que faz coisa errada comigo. E a mãe, despretensiosamente, jamais iria imaginar a resposta do filho, né? E ela questionou, mas filho, que coisa errada é essa que o vovô faz? E aí a criança relatou uma situação de abuso, abuso sexual. E isso me chamou muita atenção. Exatamente. Porque a gente nunca espera. Por mais que você trabalhe nesse ambiente de proteção à criança e adolescente, sabe que os agressores estão próximos das vítimas. Mas essa questão realmente do avô... E eu fui cumprir o mandado de busca e apreensão na casa e estava descrito exatamente como a criança falou na escuta, né? No depoimento especial, que na época não era depoimento especial, mas hoje é. Então, isso me chamou muita atenção. Foi um caso, para mim, marcante. Muito marcante. E a gente tem que chamar atenção para isso, principalmente agora na internet. Lidar com a educação dos filhos, lidar com toda essa sistemática que nós temos em relação à internet, à exposição de nossas crianças e adolescentes. E eu falo que tudo desemboca lá na delegacia. Sim. Então, acaba que tudo passa pela delegacia e a gente consegue observar o tanto que a base familiar, o tanto que a figura do pai, da mãe é importante no desenvolvimento daquela criança e adolescente. Então, escutar o seu filho com mais carinho, com mais atenção, com mais amor, talvez mude a trajetória daquela criança, daquele adolescente. Sim. Né? Então, é importante. E hoje a gente vive um momento de aplicativos, de várias funções que os pais não sabem, né? Então, numa ocorrência assim, não tão distante, assim, até recente, eu nem sabia que era Discord. Aí a situação tava acontecendo nesse Discord aí, eu tive que aprender. Então, assim, os pais também têm que começar a se atualizar para acompanhar, porque o mundo digital é um mundo realmente assim que precisa de um controle. E às vezes o controle tá no adulto também, né? De monitorar ali. Exatamente. Então... E aí, voltando aqui pra trajetória da Anne, depois você foi para outra delegacia ou continua na delegacia da criança e do adolescente? Então, aí depois a minha trajetória na PCDF eu fui para outra especializada, que é a CORF aqui do DF, que é de repressão à fraude. Dentro da CORF a gente tinha a Delegacia do Consumidor, de repressão à fraude, e tinha uma outra que eu não tô lembrando agora. Você lembra qual é? Não, é de estelionato, fraude, enfim, não tô lembrando.
Mas eu tributário, que era justamente o que eu trabalhava. E aí eu trabalhei nessa especializada voltado para os crimes tributários, né? Fiquei lá um tempo também, foi uma experiência muito boa, não só de trabalhar com crimes tributários, mas a gente também dava suporte para a parte de fraude, que ela é enorme, então estelionato hoje, né, e por ser especializado a gente pegava casos grandes. Logo depois de um tempo ali eu fui convidada para ir pro DGP, que é a gestão de pessoas. Eu não gostava muito de administrativo não, mas eu confesso que eu fui porque eu estava fazendo uma pós-graduação na escola do MP aqui, na escola do Ministério Público do DF, que é super pesada. É pesado, é como se fosse um mestrado e olhe lá. Aqui é super pesada e naquele momento que eu recebi o convite, era viável para mim com a minha logística pessoal também, né, da pós-graduação, que eu tava adorando fazer aquilo, excelente, né, a escola do MP daqui. E assim eu fui pro DGP. Fiquei no DGP por um período, substituí a diretora do departamento financeiro de lá, depois fui pra assessoria do DGP, e aí eu falei pro doutor, doutor, eu quero rua. Eu não quero mais, minha pós acabou, muito obrigada. Ele é uma pessoa maravilhosa, doutor Fernando, que me acolheu, que abriu as portas da assessoria para mim. Então, ele entendeu a minha vida também, porque eu falei para ele, olha, do jeito que tá aqui, eu terminei minha pós, meu objetivo, mas eu preciso, né, desenvolver ali o que eu gosto, eu gosto muito de atendimento ao público. E também tinha algumas outras pretensões, né, tanto de estudar, quanto de ver, né, voltar para essa realidade. E assim ele me entendeu, e aí eu fui primeiro pra Samambaia, fiquei no plantão, aí eu fui conhecer o que era plantão. Porque até então eu não conhecia. Fui pro plantão de Samambaia, depois eu fui pro plantão da Delegacia da Mulher, que é onde eu estou hoje. Entendi. E eu vou te falar, eu me redescobri na polícia no plantão. Sério? Eu amo plantão. Olha aí. Eu também, eu sou suspeita, porque eu também sempre trabalho, já vai fazer 6 anos que eu trabalho de plantão, e eu gosto bastante. A gente sabe, né, o plantão, aquele agitado ali, então assim, não é fácil. Mas você foi também para uma delegacia especializada, que é um outro desafio, que eu acredito ser um pouco maior, que é a Delegacia da Mulher. Ali você enfrenta diversas situações realmente que você fica assim, meu Deus, onde a sociedade irá parar? A família tradicional brasileira tá um pouco mudada. Exatamente. Aí, Anne, como que foi você mudar de delegacia? Vocês podem perceber que a polícia, ela te traz muito isso, você pode ter uma dinâmica ali em vários setores, você pode ser um setor mais administrativo, um setor mais de rua, um setor mais operacional, então a polícia, ela te traz isso e você pode ir escolhendo para onde você quer ir, né, o seu caminho. E como que foi essa trajetória de você ir para a Delegacia da Mulher e começar a estudar novamente, né? Porque aí foi aí que você começou a estudar, como é que foi? Então, na verdade, quando eu decidi sair do DGP, porque lá para mim realmente era um lugar muito bom, né, trabalhar na assessoria jurídica, não assessoria jurídica, mas a assessoria do DGP, do diretor do departamento ali, é algo que muitas pessoas querem, né, de fato. Assim, eu acho que pra qualidade, assim, pra agente de polícia, nós temos alguns cargos e esse seria um cargo muito bom, né, você estar ali naquele local. Mas eu tinha uma visão, assim, se eu ficar aqui nesse local excelente, maravilhoso, às vezes o estímulo também não vem. Então, eu retornei meu estudo focado para o concurso, depois que eu terminei a pós, da escola do MP, eu falei, agora eu vou focar em magistratura, que era o que eu gostaria de passar, né? Que era o meu foco até então. E aí eu fui pro plantão. No plantão, eu realmente fui me redescobrindo. Quando eu cheguei na Delegacia da Mulher, lá eu encontrei a doutora Carolina, que hoje ela é Ministério Público, ela é promotora. No Ceará. E ela foi a pessoa que me, assim, desvendou o que é ser delegada. Então, eu tenho tanta admiração por ela, e ela sabe disso, que ela me ensinou o que é ser delegada e me ensinou a importância dessa profissão. E eu passei a ver com outros olhos e passei a perceber também que eu não tinha muito comportamento também de magistrada, porque eu não era nada imparcial. Eu não conseguia ser, sabe? E que às vezes a nossa felicidade não tá em determinados cargos, e sim de você
conseguir, ainda que naquele momento que a situação chega para você, resolver, você vê ali a resposta, né? Você tem uma certa autonomia, como o delegado tem no plantão, para decidir, e isso te satisfaz naquele momento. Você fez seu papel, né? Então, na Delegacia da Mulher, eu tive mais um incentivo de estudo pela doutora Carolina. Ela me incentivava em tudo, não só a mim, como a equipe toda. Ela era uma líder, mais que uma delegada, né? Ela é uma líder super humana, e ela me incentivou. Ainda assim, eu continuei fazendo algumas provas de magistratura, a gente ia até juntas, né? Muitas vezes fazer as provas, e ela estava sempre lá me incentivando. Quando então, numa dessas pós-pandemia, porque a gente ainda passou a pandemia nessa situação de plantão, né? Então, num pós-pandemia veio a remarcação da prova de delegado Paraná, e eu tinha decidido não fazer, inclusive. Olha, você é dessa. Passou pra gente, não ia fazer. Não. Você acredita? Olha aí. E aí eu foi e fala assim, delegado, não sei se eu vou. Não, eu não fui. Ah, você não foi? Olha pra você ver como foi. Tinha voltado a pandemia ao novo normal, mas estava muito no início, e a banca resolveu marcar logo no início desse novo normal, vamos dizer assim. E foi aquela prova que eles cancelaram 5 horas da manhã do dia. Sim, eu lembro. Você lembra Eu lembro disso. Foi um caos. Todo mundo estava em Curitiba para fazer a prova e eu não estava. Inclusive, eu estava de plantão. Eu lembro. E aí, quando eu li a mensagem, um colega tinha ido lá da delegacia fazer. E aí, quando eu abri assim a mensagem, eu falei, nossa, não teve a prova. Aí a escrivã que trabalha lá comigo, a Natália, outra assim, mulher na minha vida aí, ela, Anne, não teve a prova, agora você vai. E ficou no meu pé, agora você vai. Eu falei, não, Natália, mas eu não tô estudando pra delegado, lá cai outras matérias, não era só direito, né? Caía também outras matérias, informática, enfim. Aí eu falei, não tô estudando isso, não quero estudar isso, não vou fazer não. A Natália ficou tanto no meu pé, a doutora Carolina também. Falei, gente, tá bom, já que remarcou, né? Acho que sinal. Vou lá, vou fazer. E assim foi. Eles remarcaram mais pro meio do ano, agora não me lembro a data exata, mas eles remarcaram. E aí eu falei, tá, me dispus a fazer, fui fazer a prova. E quando saiu o resultado objetivo, eu tinha ficado com 86, 80 e poucos, então eu fiquei muito bem classificada. Mas aí foi outro choque, né? Você não esperava, né? Então, quando você passa, você fala, e agora? Passei, como é que vai ser? Então, assim, isso é bacana, Anne, que você não parou. Você tinha um objetivo, obviamente, você tinha, né, traçado ali, mas o que acontece é a maioria das pessoas param, fica ali estagnada. Não que não seja algo positivo ou negativo, cada um tem o seu objetivo de vida, mas ali a maioria das pessoas param, tá ganhando ali, mas fica naquela expectativa, poxa, eu queria mais, e não consegue sair do lugar, não consegue evoluir. Isso. E você teve pessoas ali à sua volta pra te incentivar, bora estudar, bora continuar, bora evoluir. Então, assim, isso é muito bom. Isso é um exemplo que muitas pessoas, inclusive, deveriam começar a colocar em prática, né? E como que foi trabalhar e estudar? Que eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas, porque não é fácil você ter uma rotina de trabalho, ter uma rotina de plantão e depois ter que estudar, passar em um concurso concorrido que é, né? Sim. Vou até fazer um parênteses aqui, porque nessa trajetória foram mulheres que me levantaram a mão, sabe? Que me ajudaram e que me incentivaram. A Natália, a doutora Carolina, a Débora, que é uma amiga minha maravilhosa, a Nube. Então, assim, foram várias mulheres. E isso eu vejo a essência de nós mulheres. Nós precisamos cada vez mais criar essa rede, né? Uma rede, são mulheres que levantam as outras. E eu sou grata a cada uma que acreditou em mim. Porque quando a Natália, a doutora Carolina, falou assim, você vai fazer essa prova, elas estavam acreditando em mim às vezes mais do que mais eu, do que né? você. E nesse concurso de delegado do Paraná, foram 34 mil inscritos, porque foi logo depois da pandemia, assim, então muita gente foi fazer essa prova. O edital foi antes da pandemia, mas ficou suspenso um tempo, né? Não podia fazer a prova e assim foi. Então foi muita gente que fez e quase 300 e pouco passaram. Tá. Então, assim, poucas, né? Dentro do universo de 34 mil pessoas. Foram muito inscritos, até mais que, se eu não me engano, da Polícia Federal.
Não foi fácil estudar, né? Mas eu acho que quando você coloca uma meta e você traça aquela meta todo dia na certeza de que você tá ali cada vez mais colocando uma ferramenta na sua mochilinha, você torna mais leve. Nessa caminhada de estudo, eu tive que aprender a também torná-la mais leve. Porque eu era daquela, assim, tenho que passar, é tudo que eu tenho, não tem outra opção. E eu, inclusive, desenvolvi um pouco de ansiedade nesse período de estudo para magistratura, porque eu não via outra alternativa, sabe? Quando a minha vida estivesse ali naquela... Você depositava toda a sua vida naquilo ali. Toda a minha vida naquilo. E eu não aconselho a ninguém. Tem uma coisa muito cara pra gente, que é a saúde mental. Exatamente. E às vezes aquela proposta ali não é pra você e você precisa entender que a vida tem seu curso, né? Às vezes a gente acredita, fala tanto em Deus, mas na hora de deixar as coisas acontecerem, a gente não deixa. A gente quer assumir a frente. E eu tive que aprender isso a um custo alto. Eu já cheguei a fazer prova e minha mão ficar pingando mesmo de ansiedade, tanta ansiedade que eu tava. Então, eu precisei, inclusive, parar um tempo, isso antes de retomar os estudos ali, durante ainda a pós-graduação, para eu colocar a minha cabeça no lugar. Né? Então, quando eu retomei os estudos, quando eu passei para o delegado do Paraná, eu já estava ali entendendo que tudo tem o seu momento. Então, se eu chegava do plantão, que eu não consegui, sabe... assim, um plantão pesadíssimo, eu não me cobrava mais em ter que estudar. Entendi. Olha, eu cheguei cansado, então eu vou descansar. Eu preciso descansar. Eu vou dormir um pouco, depois eu vou estudar. Então, eu comecei a compreender os meus limites e respeitar, né? Não adianta a gente compreender sem respeitar. E a força de vontade de passar foi, assim, muito grande, porque eu acho que você consegue desempenhar um bom papel em determinados cargos. E cada vítima que chegava ali na delegacia da mulher, machucada, com dores físicas, emocionais, a importância de outra mulher nesse atendimento, isso me motivava. Cada vez mais, né? Cada vez mais, porque eu também venho de uma família onde a violência doméstica, ela tá presente em muitas casas, né? E a gente tem que mostrar que não é somente a violência física. Isso. Muitas delas é a violência psicológica, a violência moral, enfim. Isso. Então é importante deixar que existem diversos tipos de violência que talvez hoje você entenda, poxa, a minha família foi assim, eu não quero ser assim, eu não quero passar isso para as outras gerações. Então é importante a gente começar a entender, trazer isso daqui, porque nem sempre só vai ser aquela violência física mesmo. Refletindo, né? E assim foi. Eu realmente, assim, desde o momento que eu fiz a faculdade, eu tracei para mim estar em algum cargo de carreira jurídica, né? Então, esse era um sonho muito latente em mim. E eu precisava realizar esse sonho. E assim, graças a Deus, deu certo. Tô aí, vou pro Paraná, uma mudança de vida enorme. Mas eu consegui aí compreender no meu momento de estudar e momento também de ter pausas. E já puxando um gancho que você falou que nessa sua trajetória, mulheres te incentivaram, foram mulheres que estavam ali, vai Anne, vai que vai dar certo. E eu queria saber de você, idealizou aqui o Tricô.40, como que surgiu essa ideia, como surgiu a ideia de criar a comunidade de mulheres, na qual tem ali a participação de diversas mulheres para falar sobre cada um da sua experiência, né? Advogados, psicólogas, médicas, enfim. Como que surgiu a ideia do Tricô.40? Então, a ideia do Tricô.40 surgiu justamente do plantão, do balcão de atendimento ali, né? O balcão de atendimento, você tem uma experiência de ouvir o outro, você precisa mais ouvir, perceber e tentar desconstruir aquilo ali também que tá falando, ou alinhar, porque a mulher às vezes chega com tanta informação que ela não consegue nem repassar com clareza o que aconteceu, o que ela quer, o que ela precisa, como você pode ajudar, né? E diante dessa experiência, eu percebi a importância de termos um canal de diálogo, né, com as mulheres, que seja acessível a várias mulheres, como é a internet, e usar a internet a esse favor, de ali compartilhar conhecimento, compartilhar experiências,
O Tricô.40, inicialmente como um podcast, eu idealizei justamente com aquele pilar que eu falei no início, do diálogo. Porque aqui, por meio do nosso diálogo, a gente está instruindo outras mulheres, a gente está alertando outras mulheres para que ela reflita se ela não já vivenciou, se a família dela não tem uma situação de violência doméstica, que ela pode superar a sua situação e estudar e ser o que ela quiser. Então, esse é um canal de diálogo, o primeiro pilar aí do Tricô.40, o podcast. Mas o Tricô.40 eu não idealizei só isso, né? Desde o início eu já tinha feito uma idealização mesmo de uma comunidade. Daí surgem os outros pilares, que vem a independência, a superação, o acolhimento também, que a comunidade traz essa ideia do acolhimento de nós mulheres. E de reforçarmos e pararmos com essa ideia de competição entre mulheres. Aqui nós somos mulheres policiais, eu já recebi várias mulheres, você vai receber mais ainda. Diversas. E aqui somos mulheres juntas, se unindo para trazer conhecimento. E assim como eu quero que quem tá aí do outro lado se juntem também a nós, para juntas aqui formarmos essa grande comunidade. Porque quem tá desse lado aqui sozinho não faz nada. Exatamente. A gente precisa dessa união. E daí surgiu a comunidade Tricô.40, para que eu consiga ali entregar para as mulheres da comunidade uma psicóloga, porque a gente vê no balcão de atendimento como é importante uma psicóloga, uma psiquiatra para tirar as dúvidas, ou para que dê uma aula, porque às vezes a gente não quer falar o que está acontecendo com a gente, mas a gente quer refletir aquilo, né? Então ter ali um ao vivo, ou deixar lá gravado para uma profissional, uma perita da área criminal, de crimes cibernéticos, para instruir os pais a como olhar o celular dos filhos, ou a como observar ali a mudança de comportamento, o que está por detrás disso, né? Uma nutricionista, uma médica, dermatologista, uma educadora física, para poder ali... Porque tá tudo interligado, né? O nosso autoconhecimento, a nossa fisionomia, né? A nossa aparência estética. Quanto mais a gente se cuida, mais a gente tá se autoprotegendo também, é um autoconhecimento. E principalmente advogados, como você falou, porque é perceptível também no balcão de atendimento que as mulheres precisam de instrução. Como vai ser uma guarda, como vai ser uma pensão, como que, sabe, como uma separação, um divórcio, o que eu tenho direito, o que eu não tenho. E também é perceptível que elas se sentem à vontade falando com outra mulher. Então daí essa comunidade, que é algo grande. De fato, quando a Anne falou da ideia da comunidade, do que é o Tricô.40, que é muito mais do que um podcast, aqui o nosso podcast de fato é a vitrine do que é a comunidade. Então, eu aceitei de pronto, eu falei, Anne, essa ideia aqui de trazer mulheres para compartilhar a experiência, trazer conhecimentos, porque de fato o conhecimento ele é libertador. Sim. Quando você... nós temos a experiência ali do balcão de uma delegacia de polícia, a gente consegue bater o olho naquela mulher e identificar que falta às vezes um conhecimento, que às vezes falta algo que ela não percebe, um tratamento psicológico, porque ali nós somos policiais. Então assim, a gente consegue perceber que ela precisa de um apoio muito maior. Às vezes ela não tem uma autoestima, ela tem uma autoestima baixa, às vezes ela começa um tratamento, às vezes começa uma atividade física. Isso. Então a comunidade ela veio para dar todo esse suporte, principalmente com foco nas mulheres, porque isso é um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento profissional, que talvez com o conhecimento que ela tem aqui no Tricô.40, ela mude a vida dela drasticamente, como a gente consegue observar dentro de uma delegacia. Por que não trazer uma comunidade de mulheres para de fato mudar a vida, que a gente quer evolução. É um fortalecimento, né? É um canal aqui de fortalecimento das mulheres. E eu quero reforçar, a gente não faz nada sozinha. Nada. Então, assim, eu passei um tempo aí com a Bia, que eu agradeço imensamente a Bia. Falo aqui porque foi a minha parceira de início aqui do Tricô. Fiquei aí um período sozinha, mas eu tinha consciência de que eu não faria nada sozinha. Eu precisava de alguém para me ajudar nessa trajetória. Não só me ajudar aqui no Tricô, mas ajudar as outras mulheres que estão aí nos acompanhando. E por isso, vem uma surpresa para vocês, que é uma nova integrante do Tricô,
que vai não só compor o podcast, mas vai criar e idealizar junto comigo aqui essa comunidade, essa rede de mulheres. E assim foi meu convite dessa rede que você tão bem faz na internet, né? Você já faz isso na internet. Então, pra mim, vai ser muito agregador e eu te agradeço por você ter topado. Eu que agradeço pelo convite, eu tenho certeza que será incrível. Você está indo para uma nova etapa da sua vida. Isso não quer dizer que vai deixar o Tricô.40. Pelo contrário, irá agregar cada vez mais. Eu tenho certeza que essa sua nova experiência no curso de formação como delegada de polícia em um novo estado, com um novo desafio. Você está indo com o seu marido, eu tenho certeza que vai ter algo muito vantajoso, agregador, para você trazer para cá, para a comunidade, para o Tricô.40. Com certeza, vai ser uma nova experiência aí, é um novo curso, é uma nova vida, é você mudar de Brasília, deixar suas coisas aqui, se estabelecer, a insegurança que é de você mudar de estado, quero compartilhar isso com outras mulheres, para que elas vejam que a gente também desse lado tem segurança e que mais que isso, para que incentive vocês também a realizarem seus sonhos e não se limitarem aos medos e inseguranças, né? Exatamente. Mas nós vamos compartilhar muitas coisas ainda. E foi muito bom conhecer um pouquinho mais sobre a Anne, foi muito bom. Eu tenho certeza que as pessoas aí do outro lado estavam super curiosas para saber quem é a Anne, a sua trajetória. Eu tenho certeza que incentivará cada vez mais as mulheres conquistar os seus objetivos, seja profissional, familiar, enfim. Muito obrigada e mais uma vez obrigada pelo convite. Que isso, agora tem uma pergunta, dá tempo ainda? Dá. A minha pergunta é... Lá vem. Até beber uma água aqui. A pergunta para a doutora Larissa é: como vai ser a doutora Larissa aqui como anfitriã? Vai colocar umas pimentinhas aí, porque eu não consigo, gente. Eu preciso de umas pimentinhas. Vai colocar umas pimentinhas nessas perguntas, vai agitar esse tricô, a comunidade. Meu Deus, né? Você já me viu, né? Um pouco como é que eu sou bem espivitada. E eu falo, acho ótimo. E converso. Então, assim, eu pretendo trazer aqui pra nossa comunidade, pro Tricô.40, diversas mulheres para acrescentar cada vez mais. Obviamente que eu sou um pouco tagarela, eu falo mesmo. Então, assim, expor minha opinião. Tenho certeza absoluta que aqui, trazendo várias mulheres, eu irei mudar minha opinião, irei chorar, eu irei, assim, ficar feliz, porque eu tenho certeza que aqui são mulheres incríveis que irão passar aqui pela comunidade Tricô.40. Então, assim, a Larissa vai vir do jeito da Larissa. Tenho certeza que vai ser muito bacana esse novo desafio. É porque eu não tenho, né? Eu já tenho, quase não tenho nada pra lidar. Mas, assim, eu tenho certeza que o podcast vai ser algo desafiador pra mim. Porque eu tenho certeza absoluta que eu irei mudar minha opinião em diversas situações. E não tenho problema para isso. Tenho certeza que irei agregar também conhecimento para outras mulheres. Tenho certeza que vai ser algo que vai mudar a minha vida. Como vai mudar a vida de outras mulheres. Sim, o diálogo traz muito isso, né? As reflexões. E dentro desse diálogo, isso aqui não é feito só por nós, é por vocês também. Eu quero que vocês mandem aí pra gente quem mais vocês querem ver aqui no Tricô, né? Vamos começar a incentivar isso? Exatamente. Pra gente já organizar agendas aí com quem vocês querem ver aqui no Tricô. Eu quero que vocês botem diversas mulheres de diversas áreas pra poder falar aqui diversos assuntos com a gente, né? É, isso aí. Então, gente, esse é um episódio especial, porque eu estou aqui saindo de Brasília, deixando uma anfitriã aqui no Tricô.40. Meu Deus, ela já tá aqui. Que responsabilidade! Deixando uma anfitriã aqui no Tricô.40, que vocês saberão ou já estão sabendo, não sei ainda como é que tá aí, mas eu continuarei à distância, vamos ainda organizar isso. Fiquem à vontade para dar dicas aí também. E juntas estaremos pela internet e com vocês nessa grande rede comunidade que é o Tricô.40. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você e até a próxima. Até.